Deus, neste momento, Senhor Jesus, usa a vida do teu servo, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Venha ser, Senhor, canal de bênção para nos abençoar, para nos honrar, ó Deus, através da tua palavra. Ó Deus, que tudo que for falado aqui, Senhor, seja, meu Deus, direcionado pela presença do teu Santo Espírito, ó Pai. É em teu nome que oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Ainda em pé, amados, abra sua Bíblia em Lucas 24. O Evangelho de Lucas. Nós temos anúncio, mas nós vamos ler a palavra primeiro. Lucas 24, do verso 13 ao verso 34. Amém? Acharam todos? Evangelho de Lucas. Amém? A palavra de Deus nos revela e fala que, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, e tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando em si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estar tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nele tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Uns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém eles não ouviram. Somente por aqui. Depois nós vamos transcorrer a palavra. Podem sentar, amados. Eu confesso, que foi assim, algo, o irmão falou: irmão, está pronto? Eu falei: estou, porque eu falei para o Senhor, quando eu entrei aqui, dia 15 de novembro, fez agora 20 anos, e que o Senhor me alcançou, eu falei que se Ele mudasse tudo aquilo na minha vida, todas as vezes que fossem me procurar e perguntassem se eu estava pronto, eu diria: estou. Então hoje não foi diferente. Quando me procuraram: você pode? Eu falo: posso. Mas não posso por mim, porque quando diz a palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque, amados, nós não podemos fazer nada, mas nós temos que ter a nossa convicção naquele que criou os céus e a terra, aquele que até mesmo entende o teu pensamento, o que está aí no seu coração, que nós mesmos muitas vezes não conhecemos nós, devido às nossas atitudes, que tomamos, muitas vezes até sem pensar. Mas Deus, Ele conhece profundo o que está no nosso coração, porque Ele sonda. Quando diz no Salmo de 139, Ele vai estar sondando, Ele vai estar esquadrinhando o nosso coração. Então Ele sabe, irmã Cátia, milímetro por milímetro do teu coração, Ele sabe a tua necessidade. Ainda que você venha falar, Ele já sabe. Sabe por quê? Ele conhece o nosso ontem, o hoje e o amanhã. Ele conhece o nosso futuro. Antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe,
Ele já nos conhece. Então eu quero falar para você, aqui transcorre a passagem, né, a caminho de Emaús, onde os discípulos estavam ali meio que dispersos, né? O Senhor já havia vindo, mas ele foi ao terceiro dia, ele morreu, mas ele ressuscitou, mas esses dois discípulos estavam dispersos, né? E muitos de nós não é diferente, né, Roberto? Nesses dias, se nós não depararmos com a palavra e crermos na promessa de Deus e que Ele tem feito, a gente se dispersa. A gente se dispersa por algo que é terrestre, né? Porque tudo aqui é corrido, tudo aqui é para ontem. As pessoas, quando querem algo, elas não esperam, sabe? Não tem paciência. Então, hoje, a gente tem que crer e esperar e saber descansar no Senhor. Porque Deus tem tratado comigo também nesse tempo. Porque eu era também ansioso. E quando queria as coisas, queria naquele momento. E Deus fala, eu estou contigo. E a ansiedade, amado, não é de Deus para a nossa vida. Nós temos que orar a Deus para tirar, eliminar isto da nossa vida. Nós temos que crer no Senhor e esperar nele. Amém? Aqui fala assim, eu coloquei, vencendo o desânimo. O desânimo é a pior arma contra o cristão. Porque você desanimado, amados, é difícil. Já viu uma pessoa que está desanimada, que você quer contar com ela, você quer pôr ela para fazer algo junto com você, compartilhar, né, Cátia? É difícil, né? Vamos lá, vamos. Não posso, não vai dar. E o tempo, está virando, acho que vai chover, não vai dar. Então, a pessoa, amado, ela põe empecilho, sabe? Ela quer mudar a situação. E Deus está falando, vai, é contigo, eu quero te usar. E às vezes a bênção está tão perto da gente, e a gente passa para o outro, né? Aí tem motivos, tem situações, Senhor, e essa situação? Amados, Deus é contigo. Se Ele está te levantando, Ele vai fazer com que a sua vereda seja plana. Você vai chegar do outro lado, sim. Então toma posse da tua bênção, da tua vitória. É difícil para todos, é para todos, não é só para um. Mas nós temos que perseverar e ir adiante cada vez mais. Então o desânimo é uma arma contra o cristão. Não é raro que pessoas começam bem e depois no caminho vão enfraquecendo, né? Mas nós temos que fazer o quê? Quando diz a oração, né, que é universal, o pão nosso de cada dia. Então todo dia você come um pãozinho, não come um pãozinho? Todo dia você levanta de manhã, não toma seu cafezinho? Então, quando diz pão de cada dia, o pão nosso, é para você buscar a presença dele todo dia, né? Busca. O pouquinho com Deus faz toda a diferença, amados. Não precisa orar 2, 3 horas, fazer uma penitência. Escolhe aquele momento, fala, Pai, é para ti. Nem que seja 10 minutinhos. É verdade? Quando a palavra diz, né, Amanda, que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então é isso. É a presença de Deus que faz a diferença. Quando o diácono Ari fala que quando chama ele aqui, as pernas tremem. Então eu fico até andando um pouquinho para parar de tremer, né? E é dessa forma mesmo. E um dia a irmã Tânia falou para mim, esposa do bispo Fernando, né, Rames. Eu não costumo ainda chamar de bispo, sempre chamo ele de pastor. Ela falou, olha, a graça é de graça para todos, mas o poder, ele tem um preço. Então, amados, a cada medida que você vai subindo um degrauzinho, você é mais cobrado. Sabe por quê? Vai aumentando a responsabilidade. E eu tenho sentido isso. E, portanto, eu tenho buscado aonde? No Senhor. Senhor, me ajuda. E eu não quero ficar disperso. Eu não quero ficar desanimado. Ainda que embora a luta venha situações, a circunstância venha, você tem que se agarrar no Senhor, segurar na mão dele, falar, Pai, eu sei que contigo eu sou mais que vencedor. Né? Virão as lutas, frustrações, momentos até para dispersarmos, para vir o desânimo. Mas a gente tem que romper em fé, tem que levantar e falar, Senhor, não é eu, mas Tu vive em mim. Que eu não viva mais, mas que a Tua palavra seja cada dia uma verdade na minha vida. Amém, amados? E também algo, né, que as pessoas vão enfraquecendo, vão desanimando e vai fazendo o quê? Vai perdendo o foco.
ela vai se acomodando, né? Vai ficando parada, meio que anestesiada, né? E nós, nesses dias de hoje, está sendo difícil. Quando nós vimos aqui de manhã, estamos numa campanha de oração, tem um grupo orando das 7 às 8 e o outro das 8 às 9. Então, aquele que pode estar mais constante está vindo, e aquele que não, Deus conhece. Mas não adianta você vir só para marcar o ponto, para o pastor ver que você está ali, para o líder ver, olha, vem todo dia, olha, não adianta você vir se o seu coração não estiver no Senhor. É o que eu tenho falado, não adianta você tomar ceia 50 anos, se você não perdoa seu irmão, sabe? Não adianta. Então você tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Porque eu falei comigo hoje, conversando, o Senhor me falou, tem situações, irmã Esther, que não podemos transferir para ninguém, é nós que vamos passar. Agora a palavra fala que nós teremos aflições, mas a palavra de Deus fala que em todas Ele nos livra. Se nós confiarmos no Senhor e dependemos dEle, Ele vai nos livrar. Não importa o que vai vir, mas se você se fiar no Senhor, a palavra dEle promete. Então, amados, há um comodismo, as pessoas perdem os sonhos, sabe? Tinha um projeto, e isso vai esfriando. A gente não pode deixar, amado, cair nessa situação. A gente tem que buscar do Senhor, né? Foi falado hoje na escola dominical, quem esteve na escola dominical, sobre o livro de Salmos, né? Onde ali a palavra de Deus através de hinos, né? Cânticos de adoração. Então, qual tem sido a nossa expectativa de vir à igreja? Qual o cântico que nós temos colocado na nossa boca, né? Ou é palavras que venham, né, entristecer? Mas nós em todo tempo temos que falar, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso, né? E assim os nossos objetivos vão sendo alcançados, né? E nada pode atrapalhar aquele que anda animado, aquele que anda buscando a Deus, porque é gostoso você estar do lado de uma pessoa que é animada, sabe? Ela está passando uma luta, mas você conta e ela está junto com você. Vamos lá, irmão, vamos, eu estou contigo, eu te ajudo. É maravilhoso. Mas quando a pessoa está desanimada, amados, é difícil, né? Só o poder de Deus para transformar. Então, esses discípulos, eles iam desanimados, e o Senhor, né, com ele. E aqui fala-se, como vencer o desânimo? Nós precisamos avaliar as nossas expectativas, né? No verso de número 21, vai falar, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, as expectativas do reino, elas não falham, tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Então, amados, nós estamos diante de um Deus, que a palavra fala que Ele não é filho do homem para mentir, Ele é um Deus poderoso, protetor, amoroso, mas Ele é justiça. As coisas de Deus são sérias. Quando o Zigomar fala, amados, eu cansei de ouvir, não saia da porta, não saia da porta. Sabe por quê? Na porta está a presença de Deus. E muitos estão dispersando, muitos estão desanimando, sabe? Perdendo o foco. E Deus fala para mim e para você hoje, né? O foco é você andar sobre a luz. E essa luz é Jesus Cristo. Ele plana as veredas para a gente passar. Amém? E outra coisa, evitar o isolamento. Aí você fica no desânimo, não vai hoje, daqui a pouco não vai na oração, não quer ir na consagração e vai se esfriando. E Deus fala para você se alimentar da palavra, unir com os irmãos, porque no Salmos 133 vai falar com bom e suave, que vocês vivam em união. Deus quer que nós vivamos em união, Amanda, né? Porque é como uma manada, o animal que se dispersa e ele se isola, ele é alvo fácil da presa do inimigo, né? E assim não é diferente de Satanás. Ele é astuto, ele anda rondando para tentar tragar as nossas almas. Ele quer acabar com a nossa casa, com a nossa família, né? Mas nós temos um Deus, amado, que Ele é tão poderoso, que pode vir legiões do inimigo, de Satanás contra você.
que quando você dobra o seu joelho, você ora e apresenta ao Senhor, uma palavra de Deus, ela muda toda a situação. Creia, então somente creia. Ontem nós estávamos ali em casa, situações adversas, né? E aí falei, não aceito. Falei, vou me levantar agora em oração. Já era dando por volta de meia-noite, eu falei, vamos levantar em oração. E ali eu peguei o óleo, aí eu ungi a minha esposa, e ungi o meu neto, e ali eu falei, vamos começar pela casa. Aí começamos a orar, e ali nós fomos para o quintal, e entramos por fim na casa da minha mãe, que é no fundinho lá. Quem já foi lá, conhece. A presença de Deus, amado, foi tão grande naquele lugar, e nós podemos ver a presença de Deus sendo realizada, sendo alcançada na vida de uma criança de 5 anos. Ele clamando ao Senhor, ele com as mãos para cima, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor mudasse aquela situação, e pedindo uma parede de fogo. Eu falei, Senhor, é só o Senhor. Eu fiquei ouvindo ele pedindo, Senhor, Pai, dá uma parede de fogo para acabar com todo o mal. Então, amados, é isso que você tem que ser. Você tem que refletir o brilho de Cristo, para que os outros vejam. Quando na apresentação hoje da criança, Deus estava mostrando que você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E assim, amado, nós temos que fazer. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar, eu já estou cansado, não vou orar mais, deixa. Não, a gente tem que continuar orando. Tem que continuar buscando. Porque, amado, nós temos que falar, profetizar. Agora, o efetuar, o realizar é de Deus, através do Espírito Santo. Entende? Você tem que fazer a sua parte. É como uma plantinha. Um cuida, ara a terra, o outro limpa, o outro joga a sementinha, o outro vem, joga uma aguinha e vai indo. Mas o crescimento, quem dá, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que faz com que a gente venha crescer. E aí, amados, o isolamento, né? As pessoas começam a não participar dos cultos, vão se afastando, perdem a comunhão, deixam de vir à igreja e falam, como é que está? Não, está tudo bem. Como se está tudo bem se você saiu da presença de Deus? Não está tudo bem. Então nós temos que ver, amados, quando a palavra diz, aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Tá? Só que o cair, tem aquele que levanta. Mas se você está em pé, vigia, amado. Vigia no que você está vendo. Vigia no que você está falando. É o que eu tenho falado. Vigia no que você está ouvindo. Será que Deus pode estar quando você está sozinho, vendo as programações, ouvindo algo? Será que Deus pode? Se Deus não puder, amado, nós estamos correndo risco. Porque se o Senhor voltar, como é que fica? E a palavra fala que a vinda do Senhor, ela está próxima. Né? Quando fala que o Senhor já as porta. Vai ser rápido, amados. Vai ser muito rápido. E eu tenho falado, como limitado que eu sou, eu falo, Pai, não me deixe que quando o Senhor chegar, me pegar disperso. Eu quero estar na presença dEle, porque assim eu terei chance de ser alcançado. Então, amados, muitos brincam no dia de hoje. Né? Aceitou a mão, levantou, Jesus, mas não é. A nossa salvação é trabalhada, é dia a dia, né? É buscando, de oração em oração, buscando a presença do Senhor, né? Aí também que fala que a gente tem que compartilhar as nossas lutas, as nossas angústias até, passa por angústias, né? Com os nossos irmãos, aquele que você vê que tem compromisso com Deus. A gente também não pode ficar falando da nossa vida para qualquer um, né? Mas se você tem uma pessoa que você confia, que você tem uma afinidade, confia ela, ora junto. A Bíblia vai estar falando que nós temos que orar uns pelos outros, né? Então, amados, nós temos que buscar a presença do Senhor. O Salmo 40, verso 1, o salmista buscou ao Senhor, né? Ele buscou, ele clamou ao Senhor. E a palavra vai falar que ele se inclinou, que Deus se inclinou ao salmista e atendeu ao seu clamor. Então eu quero falar para você e para mim também. Aconteceu só com ele? Não. Acontece conosco também, amado. Se verdadeiramente você crer e buscar estar na presença do Senhor, você vai clamar e Ele vai te ouvir. Amém, amados? Nós temos que buscar ao Senhor. Deus é amor, como eu disse,
mas Ele é justiça. E só Ele Ele revela o seu caráter com aquele que tem comunhão com Ele. Portanto, não se afaste da presença do Senhor, né? E na sua palavra medite todos os dias. Nunca devemos esquecer que o nosso Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Os discípulos voltaram para a realidade, voltaram para Jerusalém, onde estava a presença de Deus. Então eu quero falar para você, sabe o que nos fortalece e nos anima e não nos deixa desanimar? É estarmos em Jerusalém, que representa a presença de Deus. Portanto eu falo para você, não saia da presença de Deus. Ah, está difícil. Não saia da presença de Deus. Porque aqueles que buscam o Senhor, temem ao Senhor, Ele acode. Nós temos um porto seguro no Senhor. Nós sabemos em que, na presença dEle, nós vamos buscar e saber que Ele vai nos ouvir e Ele vai atender o nosso clamor. Fale aí para o seu irmão, quer ser abençoado? Não saia de Jerusalém, que é a presença do Todo-Poderoso. Fala para o seu irmão, não saia de Jerusalém. Porque vai vir, amado, momentos que haverão falsos profetas sobre a terra. A palavra fala. Os enganadores que tentarão enganar até os eleitos do Senhor. Mas eu falo para você, não saia de Jerusalém. Porque o que Deus prometeu é para você. Ninguém toma. Se você for fiel até o fim, Deus vai fazer com que as suas veredas sejam planadas. Ele vai planar o seu caminho. Mas nós temos que crer, amado. Crer somente no Senhor. Buscar a presença dEle. Eu tinha algo aqui também para falar para os irmãos. Vai ser rapidinho. Eu vou comentar com você, né? É algo assim rápido. Que fala, que Deus colocou no meu coração. A falar com relação à oferta. Em suas bases bíblicas. Acreditando e confiando em Deus sempre. As ofertas a Deus têm como base para a sua vida prática a fé. Ou seja, acreditar em Deus tendo como fundamento as promessas da palavra de Deus. Entregando ao Senhor as suas preocupações e ansiedades. Só irá praticar a oferta e o dízimo quem tiver a sincera confiança de que tudo aquilo que temos Deus, e que esse mesmo Deus nunca lhe deixará faltar nada. Então nós temos que ofertar a nossa vida ao Senhor e crer que não vai faltar nada. E Deus não deixa faltar nada para nós. Então, amados, a vinda do Senhor, ela está próxima. Crede no Senhor para que seja alcançado tu e a tua casa. Que seja, amados, não sou um pregador, né? Como dizem, né? De níveis, mas eu tenho um Deus que está acima de todos. E Ele exalta e Ele abate. Ele levanta quem Ele quer, né? Para usar no momento que Ele deseja. Mas eu quero falar para você, não faça como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Não se isole, não desanime, amado. Não perca a tua convicção. Busque o Senhor, sabe? Se anime, né? Venha para a casa do Senhor com um cântico novo nos seus lábios. Agradeça ao Senhor pela vida. O Senhor tem livrado, não é? Muitas pessoas acham que a bênção do Senhor é só em montante financeiro, casas, carros, propriedades. Não é nada disso, amado. A bênção de Deus é que nos esquece. É você ter paz no seu lar. É saber que você vai chegar, tem o teu cantinho ali. Você ter paz com o seu cônjuge, os seus filhos. Mas creia, amado, a luta ela virá. A tempestade vem. Mas creia numa coisa, se Jesus estiver no barco, não vai naufragar. Deus não vai afundar, amados. Né? Então, muitas vezes a situação vem, balança, mas se você estiver ali e clamar para o Senhor, Ele segura nas tuas mãos. Então, sejamos um servo, sejamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, que espera e sabe confiar no Senhor. Porque nós temos que perseverar, mas confiando no Senhor. Amém? E é algo que a gente tem que buscar a cada dia.
o entendimento na palavra, meditando em todo o tempo e crendo que Deus é o nosso auxílio, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor. Se não for a Deus, que seria de nós? Que seria? Nós não poderíamos realizar nada. Muitos podem até falando, eu faço, eu realizo. Não realiza, amado, não faz, se não for Deus na nossa vida. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha, como o pastor falou também. E quando Ele fecha, ninguém abre mais. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Toma posse, não desista, não retroceda, porque Deus não tem prazer nos fracos, naqueles que por qualquer coisa entrega tudo, joga a bandeira, joga o pano, fala não, eu não quero, mas esteja firme, amado. Embora a luta, a circunstância, porque a promessa não é só para você não é só para mim, é para a nossa casa. Mas um dia o Senhor, no juízo que vai haver, o Senhor vai conversar conosco. Tudo aquilo que Ele planejou para nós, né? Ele vai mostrar o filme para cada um de nós. Ele vai falar, e aqui? E aqui? E aqui? O que você me fala? E ali, amados, é só nós e Deus. Você não vai ter pastor, você não vai ter o irmão, você vai ter esposa, é só você e Deus. Então, amados, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a sua força, né? Os dias são difíceis, mas com Deus a gente é mais que vencedor. Amém? Que o Senhor possa te fortalecer, possa te dar uma semana atuada, e você perseverando, você vai alcançando, amado. Você vai alcançando, né? No livro de Oséias 6:3 vai falar que nós temos que prosseguir, né? Em alcançando cada vez mais o Senhor, em conhecê-lo cada vez mais o Senhor. Não desista jamais, não desista, porque o Senhor é contigo, tá? Que Deus possa abençoar, que você tenha a sua casa, a sua família, buscando sempre no Senhor, que Ele vai dar o entendimento, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que faz todas as coisas, Ele que dá entendimento, né? A palavra fala em Salmos 37:4, se você se alegrar ao Senhor, Ele vai deleitar e Ele vai fazer com que os desejos do seu coração sejam realizados. Você tem algum desejo? Alegre a Deus. Não precisa alegrar o irmão, não. Você não precisa alegrar ninguém. Só alegre a Deus. Busque a presença de Deus. Não importa. Mas eu não sei falar. Não é. É dessa maneira mesmo. Deus se colocou assim, Ele sabe, Ele conhece. O que importa é que Deus nos conhece. Não importa o que o irmão vai achar ou vai deixar de achar. O importa é você sentir a presença de Deus. Deus falar, você gritar, você chorar. Não importa, amado. Eu aprendi isso. Antes, no começo, eu ficava todo, né? No primeiro dia eu fiquei lá, não me chama, que agora Deus fala, eu corro, eu pulo, eu dou cambalhota, eu não quero nem saber, é Deus que eu tenho que exaltar, não tenho que exaltar irmão não tenho que exaltar ninguém, eu tenho que exaltar Deus, a presença dEle, porque Ele me remiu, Ele me libertou, Ele mudou a minha vida, e eu tenho falado, Senhor, eu quero mais e mais, você tem que querer mais de Deus, amado. Não se acha que está tudo bem, não está tudo bem não, você tem que querer a presença dEle todo dia. Tem alguém na tua casa que não foi alcançado? Então como é que está tudo bem? Não está tudo bem não, você tem que buscar em todo o tempo, clame ao Senhor. Senhor, eu sei que a luta é difícil, a adversidade vem, mas eu sei que contigo eu posso todas as coisas. Creia no Senhor, amado, não desanime, porque o Senhor é contigo. Ele fala, não temas, eu sou contigo. Não desanime, amado. Não dê ouvido a outras vozes, não. Ouça o que o Espírito Santo fala. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Se Ele é contigo, amém, amado. É que nem foi um cântico aqui. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus sempre. Não questione Deus, não. Mas por quê? Porque nada. Não sobrevém tentação sobre a nossa vida que a gente não suporte. E a tentação humana, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós não podemos falar, mas Deus, que Deus, nada. Nós não podemos falar nada. Ele é Deus, se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Nós temos que tomar posse, amado. Não podemos mais, não. Os dias estão se aproximando. A gente tem falado, olha, o ano já foi. Daqui a pouco nós estamos entrando num outro ano. Se queremos que o ano seja diferente, tem que começar, a partir de quem? A partir de mim.
Eu quero que o ano seja diferente, eu quero fazer isso, mas eu continuo fazendo coisa de não sei quantos anos atrás. Como é que você querer que seja um ano diferente? Então busca o Senhor. Busca, porque a palavra dele, ela se renova a cada dia, amados. E ela quer fazer isso na sua e na minha vida. E eu creio, amado, eu tenho buscado no Senhor e creio que vai haver um avivamento. Vai haver, sabe, um ajuntamento na igreja do Senhor. E aqueles que estiverem na presença dele, Deus tem falado no meu coração. A gente tem orado, Deus já tem, sabe, ministrado. Deus é tão grande que vai ser maravilhoso, amados. Então não desanime, sabe? Se você em momentos não pode, mas amanhã você vai poder. Né? O importante é que Deus está no controle. Ele não vai deixar você ter necessidade. Tá o pão não, amados. Né? Então somente você creia. E não desista dos seus. Não desista da sua casa. Porque Deus, ele não desistiu, amado. Ele entregou o filho dele. Né? E foi morte de cruz, amado. Foi morte de cruz. Por mim e por você. Todo sangue derramado. Né? Mas ele fala, não desista. Né? Ele nos renova. Ele nos anima, Ele é a nossa esperança. Então, portanto, nessa noite, amado, que a sua casa seja muito abençoada. Que você seja um profeta, você seja uma profetisa de Deus. Quando vir algo, pessoas vêm falar, opa, aqui não, a minha casa é do Senhor. Os meus filhos são de Deus. Os meus bens pertencem ao Senhor, porque tudo é dele. Não aceita palavras contrárias sobre a tua vida, amado. Toma posse e também fale o mesmo. Que as suas palavras sejam agradáveis ao Senhor, né? Profira palavras abençoadoras sobre a vida da sua família, do seu irmão. Não maldiga palavras ruins sobre o teu filho, porque ele vai crescer com aquilo ali, e ele vai aceitar aquilo ali. Portanto, nós temos que quebrar, amado, toda maldição contra a nossa casa. Tudo aquilo, quebrar toda a legalidade do inimigo, porque vem de geração, mas uma hora quando o Senhor entra, tudo muda. Tenho aprendido que quando Jesus entra, tudo se transforma, tudo tem que mudar. Você não pode entrar na presença de Deus e continuar o mesmo, não pode, porque a presença dele, ela nos renova e ela nos fortalece. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Você que anda meio que disperso, amado, meio que, sabe, dando algum assim vacilo, eu te convoco a estar aqui à frente. Nós, os presbíteros, os diáconos, vão estar orando pela tua vida, crendo que ainda não findou o ano. E a promessa que Deus prometeu, Ele é para cumprir. Amém, amados? Vamos se colocar em pé nesse momento. Deus é fiel, amados, para fazer infinitamente mais. Foi falado, né? Creia no Senhor. Creia. Porque a salvação, não tem nada que se iguale à salvação. Então, portanto, cuide. Eu cuido da minha, você cuida. Cada um vai cuidar da sua salvação. E sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Amém?